Muito bem, estamos ao vivo. Mais uma quarta-feira, né? Glória a Deus. É uma quarta-feira muito especial aí, né? Como de costume, eu esqueci que hoje começa a conferência profética, né, da nossa igreja, mas vamos lá, né? Já foi agendado, foi programado. Então assim, né? Vamos aguardar um pouquinho aí. A galera tá chegando aí, eles receberem a notificação. Olha, ó, o nosso convidado já deu um sinal de vida aí. Vamos só aguardar aí mais um pouquinho aí que a galera tá chegando aí. Então assim, né? Mais uma vez eu venho apresentar o projeto, né? Que é o canal Desconstruindo a Realidade. Toda quarta-feira nós estamos nos reunindo, né? Para fazer uma live de uma maneira um pouco não, totalmente diferente, né, do que é apresentado durante a sexta-feira, né, que toda sexta-feira nós nos reunimos para, só um pouquinho, galera, toda a sexta-feira a gente se reúne para estar discutindo e debatendo um tema específico, né, e a quarta-feira tem um propósito diferente, né, a gente trazer pessoas aqui e, enfim, né, a fazer a ideia é fazer um projeto diferente, né? Então nessa quarta-feira a gente está aí com o nosso convidado aí que é o Giba. Giba, só manda um joinha aí que fica mais fácil para eu abrir para eu fazer Jesus, para compartilhar, beleza? Então assim, né, para quem estiver e for assistir, o que eu peço, né? Peço para vocês curtirem, compartilharem, né, esse trabalho. Nós não vivemos do like, né? Nós não vivemos em busca de likes, de compartilhamento, porém, para que tudo isso funcione, para que esse sistema ele consiga alcançar pessoas, nós precisamos fazer com que o algoritmo funcione, né? Então, assim, o que eu preciso, né? O que eu peço, né? Curtam e compartilhem, né? Isso ajuda muito que essa mensagem ela chegue a pessoas que precisam ouvir isso. Deixa eu chamar o cara aqui. Vamos lá. Aguardando aí ele conectar. Aê, mano. Aí E pegou. aí, Glória a tudo bem? Deus. Tudo certo. Não, eu, como sempre, né, como um bom programador, né, cara, eu esqueci que tá rolando essa semana a conferência profética, cara. Então, eu também. Não, eu vou contar uma coisa, meu. Brincadeira, não, essa minha equipe de apoio, né, cara, não me ajuda também, cara. Eu fui lembrar agora, era, sei lá, 10 para as 8, cara, eu tava saindo jantar e eu recebi uma notificação, olhei, cara, eu falei, meu Deus, cara. Hoje tem conferência profética, né? Hoje é o primeiro dia, mas glória a Deus, né, cara? É, na época do pico, do auge da pandemia, né, cara, a galera live e tal, e a gente tava ali, né, cara, né, humilde, né, mas fazendo o nosso papel, né, então não, não seria diferente, né, no dia de hoje, com a conferência rolando, a gente está fazendo o nosso papel, o nosso trabalho aí. Mas bacana, É, meu. a gente não dá muita sorte nisso, né? Teve umas lives nossas que foi bem quando o pessoal começou a fazer lives, sabe? Aí a gente Exato. competia com o Fernandinho, com a pastora Denise, com um monte de gente, assim. Não, cara, eu vou contar para você, né? Não, como se fosse, né? Enfim, bom, tava programado, né? Vamos lá, né? O importante é, é fazer, mas é uma mancada atrás da outra, meu. Mas, enfim, né, cara? Glória a Deus e o importante é fazer o trampo, cara. Mas que massa, meu. Eu fico feliz, né, de poder chamar você, né? Eu comentei no começo, né? O propósito é um pouco diferente, a ideia é diferente, né? Porque o trabalho na sexta-feira é um pouco mais profundo, é um negócio um pouco mais sério, vamos dizer assim, né? São temas mais brutos, né?
E na quarta-feira, agora a ideia não é o quê, né? Fazer um bate-papo, né, cara? Se apresentar o projeto pra galera, né? E trazer alguns temas um pouco mais suaves, né, cara? Então, assim, né, para quem já acompanha. Porque, assim, só quem tá no meio sabe como é que é o negócio, né? Mas, assim, né, para quem já acompanha o nosso trabalho, cara, né? Já conhece você e tal, já tem, né, acompanha aí, sabe quem é você. Mas mesmo assim, Giba, né? Por favor, tome a palavra, né, cara? Se apresente aí, faça uso aí do tempo. Bom, meu nome é Gilberto, né? Conhecido como Giba aí. É, sou eu. Tenho 32 anos, sou integrante do Desconstruindo a Realidade aí. Quando a gente se reuniu, né, e decidiu formar fazer expor as nossas conversas, os nossos pensamentos, né, de tudo que a gente é, conversava e falava, pô, tem umas coisas que são incoerentes, né? A gente tem que olhar por esse lado, o que que diz na Bíblia, né? E o que que tá diferente do que está acontecendo e para onde que está caminhando essas coisas que a gente vê, né? E nem sempre o que parece é realmente o que está acontecendo ou a intenção, né? A gente, vários papos conspiratórios e parecia, a gente brinca que às vezes ia tão longe que parecia uma esquizofrenia, né? Que começa num assunto, vai em outro, quando vê, tratamos de 5 assuntos assim, né? E aí eu prefiro me identificar como mais um de vocês, né? Não, mas legal, né? A gente comentou na primeira que foi feita há 2 semanas atrás, né? Começou como, teoricamente, uma brincadeira, né? Poxa, né? A gente já se conhecia há um tempo, né? Da igreja. Uhum. E só que, né? Sempre sentava ali, nunca era uma roda de conversa normal, né, cara? Sempre era No, diferenciada, né? Uns assuntos ali, meu, aquele balcão ali, onde tem a cantina, né, do Bola Inter, lembro, que aquelas mesinhas ali, cara, se elas pudessem falar, meu, caramba, ia ser sinistro, porque cada final de culto, né, cara, ou quando a gente chegava ali, sentava ali, né, sempre saía uns papos meio estranhos, estranho não, mas né, um negócio meio que se for conspiratório, né, a galera passava, dava uma olhada assim, falava, meu, achar que esses a gente caras era doido, são, né? parece Os muito caras são massa, né, e doidos. você vê como é que, não, bom, hoje em dia, você ser cristão, você é considerado doido, então, meu irmão, né? Falar de algum tema um pouquinho diferente só dá uma, só dá uma turbinada nessa comparação. É, né? Quem vê assim de fora, né? A gente conversando agora, acha, meu, esses caras tão malucos, né? Mas assim, a gente pegava um embasamento bíblico, né? Pô, mas na Bíblia diz isso, né? Tantas lives que a gente fez, né? Alguns assuntos um pouco polêmicos no meio cristão, e aí que às vezes segue para umas linhas teológicas, né? Mas fala assim, pô, mas na Bíblia diz isso, né? Será que é isso mesmo? Aí aqueles mais religiosos, né? Dizer assim, raça, que heresia, né? Ou, pô, o cara tá ficando doido, tá cogitando uns negócios, sei lá, de outro mundo, alguma coisa assim, mas não, tem embasamento. Aí você vê algumas informações rolando na internet, aí você vê, às vezes, as mesmas coisas acontecendo em outras partes do mundo, e outras pessoas falando disso também, né? Aí fica assim. É, mas é um dos pontos legais assim da semana, né? Assim, não nos enchendo assim de nos gabando, né? Em geral, mas é um grupo legal, e são conversas sadias e pontos de vista diferentes, né? A gente é um grupo e aí cada um pensa de uma forma diferente, às vezes concorda, às vezes não, mas
todos trazendo seu ponto de vista e as evidências, né? E, e as pesquisas e tudo mais. É muito legal. Vocês que não assistem, assistam, né? Toda sexta-feira a gente produz conteúdo. Né? E agora as quartas-feiras também. E assim Então, a gente pretende aumentar ainda o nosso conteúdo. com certeza, né? Isso mesmo, né? Já fica a dica, né? Para quem não nos segue, né? O canal é o Desconstruindo a Realidade, né? Nós temos além da eu não sei como é que é, da página, né? Além do Instagram, né? Nós temos a página do Facebook, né? E temos o canal no YouTube, né? Então ali, meu, eu nunca contei, mas deve ter por baixo ali pelo menos umas 40 horas de material já publicado, né? E assim, meu, é embasado, né? É muito massa, né? Porque, meu, tipo, são que nem a gente sempre comenta, né? Os papos de segunda-feira, né? Eles são, se eles pudessem, né? Vamos lá, né, cara? Porque assim, né? O que rola na segunda-feira é o proibidão, né, cara? É fechado, porque assim, tem o proibidão na praça, né? E tem o nosso proibidão, porque assim não tem como. São assuntos muitas vezes bem polêmicos, né? É um negócio assim bem que infelizmente, né, cara, deveria, na verdade, assim, são assuntos que deveriam ser debatidos mesmo abertamente, mas infelizmente hoje a gente sabe que a censura, né, e, cara, né, o politicamente correto, enfim, cara, tem muita coisa que acaba nos Tem gente que é limitando, né? dodói também, né? A Meu cultura Deus, do cara. cancelamento, os dodói e, e tudo mais, né? Mas são conversas edificantes, assim, né? Não, é E, muito. e a gente tá em quantas lives mesmo? Quantas que a gente... 24, A, 25? a próxima é 26? a 29, se não me falha a memória. A Uau! próxima é 29. Uau! Né? E já falamos de tanta coisa, né, cara? Tanto. Um exemplo, Se- um exemplo, uma das que eu mais gostei, assim, mais polêmicas, né? Porque a gente fica falando umas coisas assim, quem tá assistindo pode achar, pô, os caras falaram um monte de coisa e não falaram nada, né? Mas um exemplo é dos anjos caídos, que aparece lá em Gênesis 6, 6. né? A Bíblia diz uma coisa, aí umas linhas teológicas dizem isso, isso. Nossa, isso aí dá polêmica, cara. Claro, tem que mostrar na Bíblia, tem que mostrar o que as outras Sim. pessoas falam, né? O que outras pessoas atendem, mas na Bíblia não só em Gênesis, né? Tu vai mostrando outras referências, né? O que outras linhas aceitam, e aí a origem da palavra, né? E tudo mais. Aí eu tava assistindo uma vez um culto lá o que foi legal, que foi eu tava assistindo um culto do Bola Sede, né? Da Bola de Hum. Neve Sede, o Aperrina pegou o mesmo texto que a gente falou, né? E aí falou lá, e aí deu as linhas teológicas e tudo. Aí nos comentários, tava vendo pelo YouTube ao vivo, aí nos comentários tinha umas Aham. pessoas falando, isso aí é heresia, isso aí não sei o quê, o cara, né? É porque é polêmico, os caras vão achar, né? For pensar igual mesmo que evidencie, entrou num campo, às vezes, de religiosidade, mas foi a concordância, assim, né, do que a gente fez, do que ele pregou lá e outras pessoas mostram também, foi o que eu achei mais legal, assim. Eu falei, pô, a gente comentou isso outro assunto, outro dia, e aí passou isso mesmo. E tinha até numa Bíblia, né, uma Bíblia de estudo que dizia numa versão diferente da nossa. Lembra? Eu não lembro, Ela eu falava sei das que três, né? o debate durou no grupo do YouTube, ficou acho uns 2, 3 dias, né? O assunto ali, a gente foi indo, e um Nossa! falava, e outro falava. É, Então você vê, e que nem você falou, foi uma coisa assim, tipo, de 1, 2 dias antes, né, do Rina pregar. Então a gente vê que a gente não tá tão, né? Até falou, pô, a gente não tá tão fora, né, do que tá sendo ministrado e pregado pela igreja, né, cara? foi legal esse daí. E aí ficou marcado, assim, uma das mais legais. Tinha até acho que eu não me engano, acho que foi o Gui que abriu uma Bíblia de estudo e falou, ó, aqui tá dizendo assim. Aí é que esse assunto aí você tem que buscar não só em Gênesis, né? Tem que ir em Jó, e aí em outras partes, buscar outras referências. Mas, resumindo, essa foi uma
eu gostei, e teve outros também, né? Que foi legal. Sim, sim. Teve, quer ver? Pra galera entender, foi bem na época que teve aquela discussão sobre o aborto, né, cara? A reunião começou, a gente ia falar sobre um tema, fui falar, eu nem lembro direito o que que era, cara. Minto, cara, minto. A gente foi falar, assim, a gente queria falar sobre heresias dentro da igreja, um negócio assim, cara. Meu Deus, começou às 9, Ah, viu? reunião? Às 9, era A 11 reunião horas do da grupo. noite, cara. Não, Pô, fechando o lembro, tempo ainda, cara. Mandava mensagem um pro outro, falava, cara, aparta aí que o negócio vai pegar fogo, só pra galera ter noção. Então, assim, só, a- o que é debatido ali é levado muito a sério, mas infelizmente, que nem o Giba falou, devido aí à cultura do cancelamento, as enfim, né, cara? Infelizmente as mídias sociais elas não podem, a gente infelizmente, né, cara, devido aí ao trabalho que tem sido feito, a gente não pode expor toda a realidade, mas todo tema, né, que a gente vai apresentar na quarta-feira, né, cara, ele é envolvido de grande debate, assim, não é, né, a galera muitas vezes deve achar, é escolhido a esmo, né, jogado ali, vamos, não, tem um trabalho, e geralmente dá uns pega massa, assim, tem um debate, assim, geralmente é mais pegado, cara. Não sei se tem, você é. lembra desse dia. Eu lembro, pô, esse dia aí foi punk, né? Com as divergências, né? Cada um tinha um ponto de vista. E aí Meu Deus. queria ser mais incisivo, outros mais brandos. Aí cara, eu lembro que o temor do Senhor se apoderou por mim. E aí eu falei, ó, gente, eu acho melhor conversar com o pastor, né? Eu acho melhor levar pra cima, É, né? E na a dúvida, galera. né? Na dúvida a Não, gente vai buscando os superiores, né? com certeza. E aí tirar O medo essas. de esquentar um banco foi grande, né? Ah, não, mas pelo impacto que pode gerar também, né? Sim, Não só por esquentar o banco, mas pela consequência que poderia acontecer, aí a gente falar umas coisas erradas, sim. né? Sei lá, é melhor tirar essas dúvidas do que fazer a besteira, né? Não que fosse uma Não, besteira, mas de tantos pontos de vista e tantos cenários que a gente falou lá nessas 2 horas, ficou algo que poderia ir do mais leve até o fim do mundo, né? Ficou um negócio muito não, difícil. Mas não, foi bem. rachou discussão mesmo, cara. Não, aquele dia deu um pega-massa mesmo, né? Então, A assim, né? gente vai Mas ter que ir procurar libertação depois. Vai falar, não, aquele dia na reunião. o irmão vai ter que pedir perdão, pô. Tá falando, me perdoa, aquele dia a gente Liga discutiu e pra ele tal. agora, liga pra ele agora. Passa a mão, manda mensagem. Não, mas não, agora, tô falando que é agora. Ah, mas é massa. É, Esse é o tipo de debate que deveria ser aberto, né, cara? Assim, todo debate, né? Todo esse é tipo de que conversa, ela gera crescimento, né? gera, claro. Mas assim, pra expor, cara, é que tem muita gente. Eu tava falando, eu tava conversando, eu não lembro com quem, mas esse mundo tá ficando cada vez mais chato, cara. Cara, é tudo. É muito mimimi, qualquer coisa Muito ofende. mimimi. Qualquer coisa que você fala, as pessoas já se doem, né? Ou então tem vários pontos de Sim, vista e querem ser respeitados, mesmo estando errado, né? Pô, hoje em dia, se você falar pra uma pessoa que ela tá errada, meu Deus do céu, né? As pessoas viajam, assim. E aí, eu falo isso, mas é em relação a quase tudo, cara, né? A gente fala assim dentro da igreja, mas sei lá, no trabalho, sim. o congresso de homens que a gente tava falando, que a gente Meu assistiu, né, e tal, Jesus. pô, fechado para homens, né, e tal, mas Sim, foi igual o cara falou, meu, hoje em dia o chefe briga com a pessoa já fica, não sou valorizado, não aguento uma pressão, né, e sim. aí, e aí fica assim, né, tá cada vez Mas, mais chato esse mundo. A gente pede para Jesus voltar logo, porque se ficar pior não, que você isso, continua. cara, e a tendência é Não, piorar, né? não, a gente tá lascado. É, você falou do Congresso de Homens, eu vi agora, foi
semana passada o pastor Careca postou lá um negócio lá sobre ser mimizenta, né? Culpe seu pai por você ser um bunda mole, né, cara? Mas é triste, não, mas é difícil porque infelizmente você hoje, né, dependendo do tema que você for abordar, você pisa em casca de ovos, porque você tem que tomar cuidado, porque dependendo do que você falar, você ofende um, se dependendo do que você falar, você ofende o outro. A ideia não ofender em si, mas pode ser que aquilo soe para a pessoa. Muitas vezes, apesar de ter base, apesar de, né, você ter informação suficiente, né, para embasar a tua ideia, né, cara, dependendo do que você vai falar, se você não tomar cuidado, é muita gente chorando, reclamando, então se tornou, né, realmente a sociedade ela se tornou difícil, né, hoje de debater certos assuntos. Ficou mesmo, cara. Ficou. E nem sempre é pro mesmo lado, né? Assim, não lembro se era com vocês. É com vocês que eu tava conversando. Que eu tinha um pastor, quando eu tava em Curitiba, que ele até falava assim, o mundo já não tolera mais os crentes que não é crente, sabe? Fala, pô, mas você é crente, tá assistindo novela, né? Ou você é crente, perdeu o emprego, você tem que ter crente, né? Você é crente, tá fazendo, sei lá, tá jogando futebol, né? Mas eles já não suportam, né? Então, para algumas coisas pode ser tudo tudo mimimi, que tem que respeitar e tudo mais. Agora, quando vai pro cristianismo, aí você sei lá, é um monte de restrição. E é uma das coisas que a gente fala, né, no nosso conteúdo, que muita gente acha que ser cristão, né, essa coisa quadrada, né, cheio de preconceitos e leis, assim, né, que você tem que dogmas, né, como se fossem obrigações, assim, você tem que seguir, fosse algo engessado. E não, né? Jesus traz uma liberdade pra gente, né? Na verdade, a gente se liberta de um monte de coisa e a gente é livre, né? E muitas coisas a gente opta por não fazer por causa dessa liberdade mesmo, porque vai nos escravizar. Exato. E a gente vai em abismos e tudo mais, né? Só que aí, por muitas pessoas dão maus testemunhos, né? E aí fica parecendo que, pô, aquela pessoa ali é chata um monte e é crente, né? Pelo contrário, ela devia ser uma pessoa mais legal, né? Mais feliz e tal. Então, tem muitas pessoas que são assim. Ó, várias vezes já falaram pra mim, pô, você é evangélico, você é crente, pô, não sabia, é diferente, né? Eu dou glória a Deus por isso. Cansei de escutar isso. Né? Falar mais você, falando esses conteúdos, falando, né? Igual a gente fala, nós que assiste muita série, muito filme, e aí essa parte mais nerd, assim, né? De Marvel, de DC e tudo mais. Os caras ficam, nossa, mas vocês fazem isso? E se você for ver, né, todo esse embasamento, tem muito de Bíblia ali, né? Muita inspiração bíblica que foi retirada dali para criar esses personagens e tudo mais, né? A gente vai mais a fundo, conversa assim, as pessoas ficam, nossa, que diferente, sim, né? Que, tipo assim, você não é crente nada. A falta de busca, né? Sim, a turma fala muito, geralmente, porque o que é mais fácil falar daquilo que você não conhece do que aquilo que você conhece, né? E a turma sai descascando. É só pegar, a maior parte dos criadores dos personagens, cara, né? Cristãos, judeus, então assim, né? Muitos personagens, né, cara? Tipo, Superman, cara, né? Pra quem conhece a Bíblia, meu irmão, né? Ele é uma figura messiânica, mas como você falou, é mais fácil descer a bordoada e falar, né? Mal do que a gente tá vendo do que conhecer. Você estava falando sobre o que a galera vê, né? Mas você vê como a sociedade, ela é, sei lá, cara. Falam tanto mal do cristão, né, cara? Mas o que eles dão? Eles dão valor para aquela meia dúzia, porque aquilo, o que aparece, né, cara? Agora, há poucos dias ainda tivemos vários escândalos aí de pastores e tal, né? E a galera fala daquilo como se eles fossem a maioria, né? Como se eles fossem a maior parte da fatia do bolo cristão. E na verdade não, cara. Essa galera é a menor fatia. Porém, é o que tem mais visibilidade, né? Os caras preferem
da visibilidade e vazão para. Não, porque o cristão, quando a gente fala em cristão, nós estamos falando do evangélico, né, cara? Porque o crente, porque olha lá o crente, porque o pastor fulano e tal, porque a pastora fulano e tal, meu, aquilo ali é 0,001% do cristão, cara. Mas é o que, né? É o que bomba na internet, cara, nas notícias. É que tem muita gente, mau caratismo, né? Você vai encontrar infelizmente, você encontra em todos os lugares e todas as religiões, né? A gente viu esse último caso aí dessa mulher cantora aí, a Flor. Flor de Lis. A Flor que não se cheira, né? Matou. Nossa, que história tenebrosa, né? E aí o cara era pastor, era genro dela, ela era a sogra dele, virou. É uma história bem louca. Mas aí fica, nossa, pastor, né? Tudo mais, né? Sim. Evangélica e isso e aquilo, né? Mas aquilo ali é mau caratismo e aquilo ali é do mal mesmo, né? Mas aí tem outros, você vai ter exemplos assim, tudo que é religião. Um tempo atrás era aquele João de Deus, né? Que de Deus não tinha nada. O João Capirotão. Ele, meu Deus do céu, cara, as coisas que ele fazia, fez e tudo mais, sim, né? E aí se dizia, meio espírita, meio, eu não sei exatamente, sim, né? Mas relacionado ao espiritismo ali. Ao espiritismo. Meu, eu conheci muitos espíritas, assim, que são exemplos de caráter, né? De pessoa. Sim. Né? Não é que a gente tem que ter maturidade suficiente para desvincular uma coisa da outra, né? E sim, o que pessoas não fazem, né? E aí as pessoas gostam muito de rotular, né? Mas sim. E assim vai, né? Em toda religião a gente vai encontrar umas pessoas assim. Em todo lugar. Porque, né? Porque é mais fácil, cara. É mais fácil. Que nem você falou do João de Deus, né? É uma pesquisa bem simples. É só ver com quem que ele estava ligado, meu. É só pegar a Marina Abramovic, cara. Meu, a mulher, cara, ela é uma sacerdotisa do aí cão, a gente entra cara. nas nossas piras, né, cara? Porque a gente pega exatamente. O nosso modus operandi, né? A gente pega a pessoa, aí pega com quem ela se relaciona, aí vê o que a pessoa se relaciona com o outro, aí vai vendo algumas coisas de misticismo, ocultismo, e fala, tem alguma coisa errada aí. Sim, vai fazendo as conexões, vai ligando, liga, mas esse negócio tá meio estranho. E aí depois, o mais legal, o que é? É que no final da conta, não, porque isso daí é teoria da conspiração, isso aí é loucura. 1 mais 1 é 2, filho, não mas tem... não deixam de se encaixar as coisas, né? Aí, pô, sim, você liga você liga essa Abramovic aí você liga ela e você consegue linkar ela, sei lá, na Hillary Clinton, cara. Aí, pô, sim, como que liga assim, cara? Aí você vai lá no Wikileaks, aí tem e-mails trocando as duas, e aí tem o que o João de Deus tem a ver? Capirotagem também. Só coisa que não presta. E assim vai um monte de coisa, né? A gente tem que abrir os olhos, né? Ver, às vezes a gente engole muito o que estão passando, né? O que nos fornecem de informações, e essas informações são tendenciosas, né? Aí a gente fica... Sim. Tem gente que olha assim, nossa, os caras pira, né, meu? Foi tão longe, né? Mas às vezes não tá tão longe, tá perto. Mas o problema aqui é que a gente vive num mundo hoje que tem um excesso de informação, mas essa informação ela não tem qualidade. Então, assim, e a galera absorve a primeira coisa que vê, né? Absorvendo, é tendencioso, então tem que tomar cuidado. Meu, hoje, apesar de ter muita informação, é muito fácil de você cruzar a informação. Então, né? Pesquisa simples, meu. É o método, né? Pra galera que acompanha aí o nosso trabalho, esse é o método, né, cara? Pelo menos eu trabalho assim. Pegar uma informação, pega um. Quem tá próximo, né? Você vai fazendo a conexão, quando você vê, fecha-se o círculo, tá todo mundo ligado, né? E quem tá no meio é o capiroto. Acaba indo, né? Acaba indo. Porque você vê essas pessoas participam, sei lá, acaba
acaba chegando em alguém numa sociedade secreta, Secreta, ou que aham. tem relacionamento com ocultismo, ou o seu material tá falando o seu material, o seu emprego, o que produz de conteúdo, ou informação, ou arte, acaba relacionando a umas coisas assim, né? E aí, nossa, cara, aí fica indo cada vez mais para baixo, né? Fica indo, digo para baixo porque muitas vezes, né, desses Literalmente. conteúdos que a gente fez vai lá pro capiroto, né? Tu vê, a gente conversando, ó, só olha só, né? Falaram que essa flor aí, né? Flor que não se Essa flor não cheira, cheira. ela, tô falando que tinha ritual satânico lá, e um monte de coisa que tinha tá no inquérito, né? Que Sim, acontecia. Tu vê, já liga no capiroto isso. A gente falando do João de Deus, aí falou da Abramovich, foi lá. Nossa, um monte de gente foi lá, cara. sim, cara. Cara, você não acredita, mas alguns ministros do Supremo Tribunal Federal foram lá se consultar com esse O cara João aí, de... né? João de Eu Deus, sei. né? Sério, cara. Eu Falando que nem ele quero. tava até na posse do Temer, se eu não me engano, ele tava lá, foi convidado. Nossa, é uns negócios meio louco. A gente vê a gente vê essas coisas e fica, pô, mas que envolvimento é esse, né? E aí vai vendo as coisas, ó, né, vão acontecendo. Mas assim, os nossos temas, a gente se reúne e decide, pô, vamos falar nisso, vamos falar aquilo. E a gente falou tanta coisa, mas geralmente quando vai chegando a uma pessoa, a algo midiático, né, algo Sim, governamental, vai caminhando para isso, né? sim, exatamente. Sempre roda, roda, roda e chega nesse ponto aí. Mas legal. Giba, nossa, aí ó, você vê, Pé, começamos a conversar agora, meu. Tem meia hora já, meu. Você vê como rende. É, Só já pra galera passou, né? ter. Sim, sim. Só pra galera ter noção como é que funciona. Então você imagina, estamos em dois. Geralmente nós somos em três ou quatro. Então, só por aí dá pra ter uma noção do que rola ali e quanto tempo tem de conversa. Giba, mas eu acho que é massa assim, cara, né? A gente, né, falou como é que funciona, né, cara? O projeto nasceu, né? Eu, de uma aproximação do Senhor, porque, cara, né, quatro pessoas totalmente distintas, né, cara, né, se reunimos, né, e enfim, criamos um projeto, o Senhor nos colocou no coração, o pastor abençoou, né, cara, e glória a Deus aí mais um pouquinho, setembro, outubro, novembro, dezembro, mais 3 meses já vai fazer um ano já, né, cara, do projeto, cara, e glória a Deus, Ó, meu, né, tá aí caminhandinho, né, cara, passo por passo, né, desenvolvendo aí vários trabalhos além do das lives de sexta-feira, meu. E, meu, glória a Deus por tudo isso. Mas, viu, vamos maximizar essa parada aí. Como todo mundo já fez quando veio aqui, eu vou pedir para você, não precisa ser bem específico, mas conta um pouquinho do teu testemunho, Giba. Eu sei que ele é cumprido, mas assim, as partes mais importantes eu acho que é interessante porque, cara, é pelo testemunho que fortalece, né, cara? A galera acha que todo mundo aqui chegou, né, nasceu vice-querubim ungido da guarda, né, cara? Todo mundo era santo, né? E não, cara. A gente teve, né, cada um teve uma vida antes de Cristo, né, cara? E, meu, isso aqui que a gente vive hoje é o efeito, né, do Senhor nas nossas vidas. Então, meu, só compartilha, né, um pouquinho do teu testemunho aí, como é que foi e tal. Eu sei que a história ela é massa, assim, tem bastante coisa para agregar. o meu, eu vou tentar ser bem sucinto, assim, mas eu fui. é, Minha mãe é evangélica desde que eu me conheço por gente, né? E a minha mãe sempre foi evangélica, né? Por causa dos meus avós, e os meus avós já eram evangélicos também, né? E aí, acho que por causa da minha bisavó, né? Essa parte assim da minha mãe, eles já são há muito mais tempo, né? Acho que deve ter umas 2, 3 gerações, assim. E aí, já a família do meu pai, não, né? E então eu fui crente desde pequeno, né? Meu pai não ia muito em igreja e tudo mais. E meu pai nem ia em igreja e tudo mais, né? E aí ele casou com minha mãe, aí ele passou um tempo, se converteu, mas depois saiu e eles são separados. Meu pai faleceu tem uns 3 anos, se não me engano.
mas eles são separados, eles eram separados, né, desde que eu tinha 6 anos. Acho que eles se separaram. Mas aí eu sempre fui pra igreja com minha mãe e tudo mais, né? Aí, como a maioria dos jovens, né, cristãos, assim, que crescem em igreja e tal, eu tive aquela parte, aquela parte da adolescência, né, que você tá nem aí, vai tocar a vida, né? E aí minha mãe nunca foi tão rígida comigo, né? Nem com meus irmãos, eu peguei e me desviei, aí fiz o que queria, né? E tudo mais. E fiquei assim um bom tempo, né? Aí às vezes ia pra igreja, voltava, assim, mas não de me firmar mesmo, sabe? Aí foi depois que eu já tava. Eu já morava junto com a Karen, né? Minha esposa, e aí passamos entre idas e vindas, né? A gente acabou morando junto, né? E depois a gente casou, mas a gente casou quando um período que eu já estava indo mais para a igreja. É, aconteceu algo, eu não consigo explicar muito bem assim, mas parece que ardeu no meu coração, sabe? Essa vontade assim de falar, essa vontade de Deus, sabe? Eu não lembro se eu passava por um momento ruim ou alguma coisa, mas eu lembro que eu peguei a Bíblia e falei, cara, vou ler, né? Vou. E eu passei a acreditar mesmo, tava ardendo assim. E aí, quando eu vi, eu tava buscando mais, né? Eu li muito da Bíblia, né? Fiquei injuriado com o Êxodo lá, sabe? E eu lia a Bíblia, eu falo para as pessoas que tem várias formas de ler a Bíblia, né? Umas querem ler mais no Shúrias Manaias e tudo mais, né? Eu leio como se fosse na época, né? Eu lia como se fosse um livro de aventura, ação, né, cara? Porque quando você tá no Gênesis ali, fica tudo criação, né? E aquilo ali explodia na minha mente, né? E aí, quando eu fui no Êxodo, eu fiquei em crise, né? Porque, meu Deus, por que você não matou esse povo? Porque você vai na frente, eles que negam e vai, isso, aquilo. Mandar um alô pra Maitê. Ah, Maitê, tudo bem, Maitê? Mandou aqui um Fala Giba. Aí, eu fiquei lendo a Bíblia assim, lendo. Aí fui lá pra epopeia lá dos juízes, né? E aí vem todos os reis de Israel, e aí eu me injuriei mais, né? E aí fica nisso, né? Era interessante. Meu, a Karen é testemunha, tinha vezes que eu ficava até mal, assim, ó. Então, o que aconteceu? Eu fiquei, não, eu li um negócio na Bíblia, eu não quero nem falar, né? E aí depois Deus falava comigo, ó, você faz coisa pior, velho. Né? E aí eu ficava mais mal ainda, eu ficava, meu Deus do céu, como eu faço a mesma coisa, né? Em proporções diferentes, mas para Deus é o Sim. mesmo, né? E aí eu fiquei nessa vibe, né? E depois a gente saiu dali e aí eu fui trabalhar. Eu lembro que eu saí e fui trabalhar no México, eu fiquei 6 meses no México a trabalho. E aí eu já não fiquei tanto nessa vibe, né? Eu dei uma desviada lá, não fui em igreja. Fui uma vez numa igreja lá, mas não era a mesma coisa, né? E aí eu voltei, é, Aí não começou tão a na. curtir pirâmide, e daí já sacrifício. Ah, É, não, não. lá no México eu fui nas pirâmides lá, mas não fiz nenhum sacrifício nem nada, eu Não fui fez mais nenhum sacrifício? Ah, história. Mas quando eu tava lá, Deus falou comigo, assim, né? Que eu subi na pirâmide e eu fiquei assim, meu Deus, imagino quanto de sacrifício foi feito aqui, né? E aí eu falei com Deus, ó, Senhor, eu tô aqui, né? Não tô tão legal, mas eu tive um momento ali de adoração com Deus, né? E sim. aí, por mais que todo mundo já tivesse sacrificado ali, eu tive um momento de adoração ali com ele, né? Aí depois eu desci e esqueci de Deus. E aí, eu bebi lá, não fiz nada assim com que o mundo condene assim, que meu Deus do céu, né? Mas Deus não se agradou
das coisas que eu fiz, né? Então, quando eu voltei, é, eu a gente se mudou para Curitiba, eu fui transferido, né, do trabalho para Curitiba, e aí a gente continuou, a gente foi para uma igreja, era quadrangular, né? E ali eu fiquei na pegada de novo, né? Eu voltei na pegada, ia direto nos cultos, e aí pegava ali na Bíblia também, o pastor lá muito bom, cara, de ensino, tem dom de mestre mesmo, aprendi muita coisa com ele. E depois que a gente veio aqui para aí eu saí de Curitiba, né? Saí do emprego e aí me chamaram para trabalhar aqui em Telemaco Borba e aqui foi onde que a vida espiritual mesmo alavancou de vez, sabe? O que ardeu lá atrás, que eu falei, nossa, ardeu isso aí por Deus, aqui virou uma fogueira, né? E aí queimou e foi Glória a tudo mais, Deus. né? Creio que foi tudo numa sequência gráfica, assim, né? De subindo, aí teve essas descidas, mas depois ficou só pro alto, né? Aquele exemplo que falando de Jó, né? Que ele se afastava do mal, né? Jó corria do mal. E é o que eu procuro fazer, né? As coisas que vêm pro mal, assim, eu procuro nem dar ideia e correr pegar esse exemplo de Jó, né? Se afastar do mal. Sim, E aqui a gente cresceu, eu cresci muito espiritualmente aqui com Deus, né? Digo que não foi, tem muita gente que aí a gente vai para um outro campo de maturidade, né? Que a pessoa tem que entender. Muita gente coloca, eu sou suspeito para falar da Bola de Neve, cara. Que é a minha igreja, né? sim, Eu gosto muito, né? Eu sou muito suspeito para falar dela. Mas quando eu vim para cá, eu falei até com a Karen, né? Que o meu objetivo aqui era uma cidade nova, tudo novo. Então eu falei, meu, quem eu me relacionar aqui vai ser do trabalho ou da igreja, né? Até para sim, não perder o rumo das coisas, né? E acho que foi por essa minha determinação, né? Que aí que eu cresci, né? Bastante, porque eu praticamente não conhecia muita gente, né? Foquei todo mundo da igreja. Mas qual que é o principal, né? O que eu às vezes discuto com umas pessoas. Muita gente fica falando igreja, 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 e não fala de Jesus, né? Então eu foquei em Jesus, né? Foi Jesus Cristo, né? Graças a Deus, né? Jesus Cristo tá na igreja que eu frequento, né? Isso eu sim, frequento congrega. lá por causa de Jesus Cristo. Então, por causa de Jesus Cristo, eu tive todo esse crescimento, né? De estar buscando. E aí foi tremendo, né? Eu sou muito suspeito, Suspeito. mas essa fogueira, né, que ficou em mim, eu procuro não deixar apagar, né? Sempre ir buscando. E vocês, né, me ajudam bastante nisso, né? O pessoal do canal, né? Porque a gente está sempre pesquisando, né? Eu sigo o pastor Alvarez, ele sempre coloca assim: você já leu sua Bíblia hoje? Nem sempre eu Todo leio dia a de manhã Bíblia. eu vejo isso, dá até É... uma chinelada todo dia cedo. Ele coloca, você já leu sua Bíblia hoje? Você já leu? Digo assim, nem sempre eu leio minha Bíblia todo dia, né? Sim, Mas na semana é meio que obrigatório, né? A gente pelo menos dá uma folheada, até por causa desse nosso compromisso, né? sim, De ficar. E é algo que ajuda, a gente cresce com isso, sim. né? Só para você, E você falou aí, só terminando, Não, fechou. meu testemunho resumido assim foi esse: ardeu em mim e eu fui atrás. Glória a Deus. Você falou do pastor Alvarez no começo desse ano, cara. Foi, sei lá, finalzinho de janeiro. Ele falou, eu peguei uma live dele, cara, falando sobre a Bíblia, cara. Resumo, cara, eu comecei um plano anual. Verdade, meu. É o mínimo, cara, né? É o mínimo. Não tem como. A gente falou algumas lives atrás sobre programação neurolinguística, né? E a forma de reverter isso, né? É como? Lendo a Bíblia. Então, assim, não tem como, né? Você tem que, indiferente se você vai conseguir ler todo dia, né? Ou se você vai ler uma vez por semana, enfim,
cada um sabe, né? É complicado, correria e tal, mas não tem como, né? Você não consegue viver nesse mundo tenebroso sem você fazer né, uma leitura, um devocional, porque tudo é tão corrompido, né? Então, meu, é o mínimo, cara. Não tem como fugir. Mas vamos lá, É, é, 40, vai e lá. tem pessoas só terminando isso aí da Bíblia, Sim, tem sim. pessoas que pegam como se fosse um peso, tá ligado? Tipo, eu vou ter que pegar a Bíblia, né? Aí, Cara, claro, né, eu que leio, comecei lendo nessa epopeia, falando, cara, que é isso que tá acontecendo aqui, né? Fatos históricos, são histórias muito boas, se você for ver, né? sim. Escritores, tem gente que fala assim, a Bíblia foi um homem que fez, isso aí já é aquele jargão de papagaio de pirata, né? Alguém falou, e a pessoa E o outro ninguém sabe falou, que falou, foi falando e falando, a Bíblia foi feita por homens, né? Foi um homem que fez a Bíblia. Mas, cara, se tivesse sido por um homem, velho, ia ser. Que homem foi esse, né? De juntar que todas homem, né, essas cara? coisas, né? De lá do Gênesis, no Apocalipse, e juntando uma coisa na outra e concordância e tudo mais. Ela encaixa, né? Não tem, cara. É um homão, cara, né? As pessoas ficam falando assim, né? Mas tem vários jeitos, né? E formas de ler a Bíblia e todas elas são válidas, né? Você pegando desse conceito histórico, pô, vou ler um filme de ação, vou ler a conquista lá da Terra Prometida, né? E aí tem gente Rapaz que do faz céu. filme, tudo, cara, é louco, né? Então, vou ler um livro meio confuso aqui, né? Daniel. Aí você vai lá ler as coisas da época, as visões e tudo mais. Fica, nossa, que pira, cara. Que história é essa de Não, é um... dragão com cabeça e no chifre sai outras coisas assim. Aí vou lá para Apocalipse. Aí você fala, pô, mas tem um negócio aqui em Apocalipse que tá ligando lá em Daniel, né? Aí você fica assim, pô, mas que semelhança é essa? Né? Aí você é vai muita ver. É coincidência para muito, ser coincidência. é muito legal, cara. A Bíblia é um livro muito louco. Sim. Como todo bom cristão é o mínimo, né? Não tem como fugir da leitura da Bíblia. Mas vamos lá. 47 minutos, cara. Eu quero apresentar o tema da próxima sexta-feira, né? Assim, nós entramos no mês de setembro, né? E na nossa conversa a gente achou bacana, foi apresentado, já tinha sido apresentado esse tema no mês passado, porém, né, tinha sido comentado, né, a gente comentou sobre o assunto e ficou engavetado, né, tá na pasta dos proibidão lá, mas a gente desenterrou esse e, e o tema da nossa live da próxima sexta-feira será sobre Setembro Amarelo, né, para quem conhece um pouquinho, fala sobre suicídios. Então, assim, a gente teve aí, há um tempo atrás, aí uma sequência, né, de suicídios pastorais, né, cara? Foi um negócio, assim, bem complicado, né? E, claro, fora do meio eclesiástico, a gente tem aí, né, cara? Tem um altíssimo número de suicídios, né? E dentro do tema fala-se muito sobre as causas, né? 98, alguma coisa lá. Depressão, depressão, abuso de entorpecentes e agora tem mais um que eu não lembro. Então, enfim, né? O que a gente vai estar falando então na próxima sexta-feira? A gente vai trazer um pouco sobre o assunto, cara. Eu quero compartilhar um pouco também, eu tenho meu testemunho que ele envolve aí, né, para quem caminhou próximo, sabe, né? Eu tive problema com ansiedade, síndrome do pânico, agorafobia e tal. Então, enfim, acho que é bem bacana, né? A gente vai estar debatendo, né? E trazendo uma luz no fim do túnel, né, cara? Nós sabemos que, né, o mundo jaz no maligno, né, cara? Mas para aqueles que estão em Cristo Jesus, cara, né, nova criatura nova pessoa cara, é a libertação, né, cara? Isaías 61 fala, né, que o Senhor veio para libertar os cativos. Então, assim, meu, vamos estar debatendo esse tema, né, Setembro Amarelo, trazendo aí bastante conteúdo, vamos estar falando aí bastante sobre o assunto, né, para desmistificar também, né, cara? Que muitas pessoas falam, né, sobre os crentes, mas crente, né, você falou uma hora ali, né, mas crente tem problema, meu, crente é ser humano, cara, né? Pode ficar doente, cara, tem dor de cabeça, né, cara? É, Pode sim, cara. Ele pode sim pode, sofrer de ansiedade, cara, depressão, meu, nós somos seres humanos. Nós pode temos tomar remédio, Jesus, né?
Cara, a gente não é super-homem, meu, né? A gente, Crente pega Covid, né, Rafa? pô, pega, meu, vocês acham que não, meu? Crente pega, meu, você cuida, você ora, entendeu? Mas, meu, você tá sujeito. Então, assim, né? A ideia é desmistificar um pouco sobre tudo isso, e principalmente um tema, eu acho que é um tema pertinente, né, cara? E muitas vezes é pouco falado, é pouco divulgado, cara. Fala aí, Gê, o que você quer falar sobre. Não, que engraçado isso. As fases do crente, né? Crente pega Covid, foi o que eu falei, pega muitas outras coisas, né? Mas, e graças a Deus nós temos Jesus Cristo, né? Glória a Deus, cara. Nos livros. Mas esse tema aí é bem interessante, né? Essa parte de suicídio, né? Tem muitas pessoas que conhecem pessoas que suicidaram, ou tem pessoas que têm problemas crônicos de depressão, né? E pode caminhar para esse lado, né? Então a gente vai dar uma abrangência legal aí e trazer um conteúdo bom e dar até umas referências assim, né, para quem está passando por esse momento difícil assim, né, de depressão, e Deus o livre, né, com esses pensamentos, né? Sim, sim. Para quem não acompanha ou conhece, mas não está acompanhando o Pastor Biga, né, aqui do Bode de Curitiba, ele está numa sequência de pregações, cara, e a última foi sobre pensamentos, o cuidado, né? Ele já vem falando já faz um tempinho, né, mas ele vem falando sobre o cuidado que a gente tem que ter, né, com nossos pensamentos e tal, assim. Então fica a dica, né, para quem quiser se aprofundar um pouquinho mais e buscar sobre o assunto, ele tem dado bastante dicas ali, tem trazido bastante informação sobre isso. Giba, eu agradeço, cara, né? Poxa, aí, olha só, uma quarta-feira, abertura de conferência profética, né, cara? Depois das 10, meu. Não, É, para quem trabalha, né, para quem, enfim, né, tem uma vida fora o trabalho, né, a gente sabe que é puxado, mas eu agradeço a disponibilidade, meu, né? Foi um papo descontraído, é uma pena que aqui, meu, é muito curtinho, é só 1 hora, né? Não dá para se estender muito, mas o bom é que fica um gostinho, né? Pra galera entender como é que funciona, como é que, né, como é que é a dinâmica nossa, né? E fica mais uma vez o convite, né, meu? Para quem não conhece ou que não tem acompanhado, meu, nós temos nosso canal no YouTube, a página no Facebook e esse negócio do Instagram, eu não sei o nome, eu vou descobrir o nome desse trem aí. Então eu convido vocês a curtirem e compartilharem. Giba, Deus abençoe, cara. Deus Massa. abençoe aí. Sexta-feira nós se vemos aí, se assim Deus permitir, né? Para dar mais uma debatida aí sobre temas polêmicos. Galera, até mais. Obrigado quem ficou até aqui, né? Passou a Cris, a Karen, a a Maitê. Eu acho que a outra aqui, a Madá, acho que é parente da Fernio. Então, assim, Deus abençoe todos vocês, né? Por disponibilizar esse tempinho para escutar a gente. Falou, meu irmão. Valeu, Até valeu, mais. tchau, tchau. Alô.